Irmãos e irmãs, você que segue meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Estou aqui neste vídeo para divulgar para todos que me seguem a programação da Semana Santa na paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central de Colatina. É importante nós termos essa informação para participarmos ativamente. O pároco Padre José Valdeci Romão divulgou este informativo com uma catequese, com o calendário, o cronograma, e é importante que nós tenhamos ele em mãos durante toda a Semana Santa, para sabermos de tudo que vai acontecer. Eu vou transmitir todo o conteúdo para vocês. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, 2023, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Colatina. A semana é santa porque nela celebramos os momentos mais importantes da nossa salvação. São João resume desta forma: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João capítulo 3, versículos de 16 a 17. E vamos acrescentar mais. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. João capítulo 13, versículo 1. Com sua entrega por nós, Jesus santificou essa semana, e nós a santificamos com nosso compromisso cristão. Programação: sábado, dia 1º de abril de 2023, 19 horas, celebração eucarística com bênção de ramos na Catedral, presidida pelo Padre José Valdeci Romão. Celebração eucarística com bênção e procissão de ramos na comunidade da Igreja Católica do bairro Residencial Nobre, comunidade São Bento, também envolvendo a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os trabalhos ficam sob a presidência do novo padre, recém-ordenado padre David José Langa Lopes. Tem ainda a celebração da palavra com bênção e procissão de ramos na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. João 13, capítulo 1. Pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos que ama. João 15, versículo 13. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou o instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte. Por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quis salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu
a dou livremente. Trecho de João 10, versículo 18. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Na liturgia do domingo de Ramos e Paixão do Senhor, revivemos a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém para celebrar a sua Páscoa. Unidos aos seus sentimentos, mergulhamos no seu projeto de obediência ao Pai e de serviço à humanidade. Lembrando Jesus, reafirmamos nossa obediência e assumimos a solidariedade com os excluídos e marginalizados. 3 símbolos sobressaem nesta liturgia: os ramos, a procissão com ramos e a proclamação do Evangelho da Paixão. A entrada triunfal em Jerusalém é o convite para que os cristãos entrem hoje nas cidades e proclamem o projeto de vida em procissão, aclamando que ele vem em nome de Deus. Aderimos ao seu projeto e abraçamos a sua atitude de servidor fiel até a extrema entrega na cruz. Programação do domingo 2 de abril, domingo chamado de Ramos e da Paixão do Senhor. 7 horas, celebração eucarística com bênção de ramos na catedral com o padre Valdeci. Celebração eucarística com bênção e procissão de ramos na comunidade Santo Expedito, envolvendo também Nossa Senhora de Guadalupe. Bairros Jardim Planalto e Vista da Serra, com o padre David José Langa Lopes. 8 horas, celebração da palavra com bênção e procissão de ramos na comunidade Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova, com o diácono Amaury Braz Casera. 9 horas, celebração eucarística com bênção de ramos na catedral, presidida pelo padre José Valdeci Romão. 10 horas, celebração eucarística com bênção e procissão de ramos na comunidade da Igreja Católica Sagrada Família, com o padre David. 18 horas, celebração eucarística com bênção e procissão de ramos na comunidade Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas, presidida pelo padre Valdeci. 18 horas também, celebração eucarística com bênção e procissão de ramos na comunidade São Pedro e também envolvendo a comunidade São Lucas, bairros Pedro Vitali e Noemi Vitali, com o padre David José Langa Lopes. E ainda às 18 horas, celebração eucarística com bênção e procissão de ramos na catedral. Início na Praça Municipal. Este evento será sob a presidência do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Segunda a quarta-feira santa. Os dias da Semana Santa oferecem uma oportunidade muito privilegiada para renovarmos nosso encontro pessoal e comunitário com a pessoa de Jesus Cristo e experimentarmos a força e o ardor com que nos ama a ponto de dar sua vida por nós na cruz. Deverá ser uma semana de intensa evangelização. Os 3 dias, segunda, terça e quarta-feira, que a Igreja chama de grandes e santos, tem dentro do desenrolar da Semana Santa uma finalidade bem definida. Eles situam as celebrações dentro da perspectiva do fim. Eles nos relembram o sentido escatológico da Páscoa. Muito frequentemente, a Semana Santa é considerada como uma linda tradição, um costume, uma data importante do calendário. É o acontecimento anual esperado e amado, a festa observada desde a infância, durante a qual a gente se encanta com a beleza das celebrações, com a profundidade dos ritos e na qual a gente se ocupa de preparar a ceia pascal, que não é de menor importância. A morte e a ressurreição de Jesus estão no centro do querigma cristão, no centro do primeiro anúncio que a Igreja retomou vigorosamente na nova evangelização.
Na oração, na meditação, na leitura orante do Evangelho e na participação das cerimônias da Semana Santa, teremos oportunidade de encontrar-nos com Cristo vivo. Cristo está vivo. Fortalecer a nossa adesão a Ele e encher-nos do fogo do Espírito Santo para irmos em missão evangelizadora. Nossa missão é evangelizar, tentar salvar almas. Portanto, celebrar a Semana Santa para os cristãos é aprofundar as dimensões mais importantes da vida humana. É a ocasião privilegiada oferecida pela liturgia para a renovação de um compromisso com a vida e com a fonte da vida, a única que tem força para superar a morte e os esmagamentos que pesam sobre o povo. A Semana Santa comemora a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição, e o centro da paixão de Cristo é a cruz, símbolo da fé e da redenção. Programação da Segunda-feira Santa, dia 3 de abril. Liturgia do dia, primeira leitura, Isaías 42, versículos do 1º ao 7º. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Primeiro canto do servo do Senhor. O salmo responsorial é o 26, versículos do 1º ao 3º, 13 ao 14. O Senhor é minha luz e salvação. O Evangelho é de São João, apóstolo, capítulo 12, versículos do 1º ao 11. Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. A mulher que lava os pés de Jesus com os cabelos e perfume. Como viver esse dia? Na Segunda-feira Santa, em nossas famílias e comunidades, começamos a criar um ambiente propício para a celebração do mistério pascal. É bom perguntar-nos a que altura estamos no nosso processo de conversão, como estão nossas relações familiares, de grupo, como está a nossa participação na vida da comunidade. A leitura e meditação do Evangelho desse dia servirão para alimentar em nós os sentimentos e atitudes que a participação nesses dias santos nos impõe: mudança de vida, solidariedade, unidade. Intensificamos por isso o espírito de oração e de serviço e nos aproximamos do sacramento da reconciliação, a confissão, a penitência. Na segunda-feira, dia 3 de abril, às 7 horas, haverá a celebração eucarística, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 19 horas, caminhada penitencial saindo da igreja de São Pedro, Fazenda Vitale, antiga Fazenda Vitale, bairro São Pedro hoje, em direção à Catedral. Às 18 horas, tem o Terço dos Homens, que normalmente é realizado na Catedral e será na igreja São Pedro. Depois do terço tem a procissão. Dia 4 de abril, terça-feira santa, liturgia do dia. Primeira leitura, Isaías 49, versículos do 1º ao 6º. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Segundo canto do servo do Senhor. Salmo responsorial é o Salmo 70. Versículos do 1º ao 4a, 5º ao 6a-b, 15 e 17. Minha boca anunciará a vossa justiça. O Evangelho do dia 4, terça-feira santa, é o de São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Um de vós me entregará. O galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Foi o que Jesus disse para São Pedro. E um de vós me entregará, no caso, é Judas Iscariotes. Como viver esse dia? Na terça-feira santa, vemos como Jesus foi traído por Judas e negado por Pedro, um dos seus mais íntimos amigos. É um convite para pensarmos em nossas relações pessoais com Jesus. Como estamos correspondendo
as manifestações do seu amor. A frase do Evangelho segundo Mateus 25, versículo 40, pode ajudar-nos a encontrar a resposta correta. Lá está escrito: "Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizerdes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes." Sim, a resposta ao amor que Deus nos tem está no serviço e no amor que tivermos para com os irmãos mais necessitados. Que nesse dia possamos compreender a fundo essa verdade e nos decidirmos a viver em consonância com ela. Como estamos vivendo as obras de misericórdia? Neste dia 4, terça-feira santa, das 8 às 11, haverá confissões na catedral com o padre David José Langa Lopes. Das 14 às 17 horas, também haverá confissões na catedral com o mesmo sacerdote. E às 19 horas, celebração eucarística presidida pelo padre David. Dia 5 de abril, quarta-feira santa. Liturgia do dia. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 9a. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Terceiro canto do servo do Senhor. O salmo responsorial, o salmo 68, versículos do 8º ao 10º, 21 BCD a 22, 31, 33 a 34, e que tem um destaque aqui. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O Evangelho é o escrito pelo apóstolo São Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que o trair. Como viver esse dia, a quarta-feira santa? Em face da traição de Judas, Jesus responde com a entrega amorosa de sua vida. Está firme e decidido: a mim não me tiram a vida, eu a entrego, diz ele. Para nós, é também a hora da decisão. Com quem estamos? Com Cristo ou contra Cristo? Deus não quer que respondamos com palavras, mas sim com atos, isto é, pela nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com o próximo. É essa a única resposta verdadeira. Estamos sendo causa de vida, de alegria, de esperança para os que vivem perto de nós. A traição, a falsidade e a inconsciência de Judas terão algo a nos ensinar? Somos geradores de vida, de esperança e de união na comunidade. A confissão sacramental, a reconciliação, a penitência que fazemos nessa semana é uma confirmação desse caminho de conversão que passamos a trilhar desde o início da Quaresma. Exprime nosso desejo de participar da paixão do Senhor, morrendo para a nossa vida de egoísmo e de pecado, conforme a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 1º ao 14. Na quarta-feira santa, dia 5 de abril, às 7 horas, haverá a celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão. Das 8 às 11, confissões na catedral com o padre David José Langa Lopes. 15 horas, celebração eucarística com o sacramento da unção dos enfermos, presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, o bispo diocesano. Às 19 horas, celebração penitencial e confissões na catedral. Agora, dia 6 de abril de 2023, quinta-feira santa, encontro da Quaresma com a Páscoa. Tem missa do Crisma. Na manhã da quinta-feira, a Santa Igreja celebra a bênção dos santos óleos. Composto por óleo de oliva misturado com perfume, o bálsamo
é consagrado pelo bispo diocesano para ser usado nas celebrações de batismo, crisma, unção dos enfermos e ordenação. Nesta missa, celebrada na catedral, os padres renovam as suas promessas sacerdotais do serviço a Cristo na pessoa dos irmãos e irmãs. Celebração eucarística com bênção dos óleos, dos catecúmenos e enfermos, consagração do óleo do crisma na catedral com Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Tríduo Pascal, Missa da Ceia do Senhor. A liturgia é esta. Primeira leitura, livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º, do 11 ao 14, ritual da ceia pascal. Salmo responsorial 115, versículos do 12 ao 13, 15 ao 18. E o destaque é: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É o refrão. Segunda leitura, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor. O Evangelho é o de São João, capítulo 13, versículos do 1º ao 15. Amou-os até o fim. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, abre-se o Tríduo Pascal. O termo deriva do latim 3 dies, ou seja, 3 dias, dedicados a celebrações e orações especiais. É também o dia da entrega. Judas entrega Jesus aos seus inimigos. Cristo se entrega para a igreja na Eucaristia. A liturgia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente, aprofundar-se no mistério da paixão de Cristo, já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à mesa com ele e participar de coração contrito deste gesto de amor. Como viver esse dia? A Quinta-feira Santa é um dia cheio de calor humano, em que acolhemos as grandes dádivas que o Senhor nos deixou como herança, um dia inteiro para refazer os vínculos que nos unem como irmãos na fé. Enquanto agradecemos os grandes dons do Senhor, Eucaristia, sacerdócio e mandamento do amor, perdoando-nos uns aos outros, vivendo uma jornada de reconciliação e de unidade. Não é necessário fazer coisas extraordinárias ou difíceis. Basta abrir o coração e realizar os pequenos gestos de amor e fraternidade que alegram tanto a alma e são como bálsamo que cura as feridas. Sejamos generosos e meticulosos no carinho e na gratidão, que se consolidem nossos vínculos de comunhão com o Senhor e entre nós. Que nossa comunidade renasça na participação da Eucaristia, que em nossas famílias seja construída a unidade. Em nossa oração pessoal, diante do altar da reposição ou do altar do Santíssimo, louvemos e agradeçamos ao Senhor pelo precioso dom da Eucaristia, pelas pessoas que nos prestam algum serviço, pelos sacerdotes que nos batizaram, que nos absolveram de nossos pecados em nome do Senhor. Roguemos pelos sacerdotes de nossa paróquia que doam sua vida pela comunidade e por todos nós. A visita ao Santíssimo é uma expressão de fé no sacramento da Eucaristia. Por isso é feito em espírito de oração, numa atitude de respeito, amor e gratidão a Deus, e não simplesmente por hábito. Solene celebração eucarística com cerimônia de lava-pés, instituição do sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo. No dia 6, então, Quinta-feira Santa, às 19h30 na Catedral, tem evento religioso presidido por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, solene celebração eucarística
com a cerimônia do lava-pés, instituição do sacerdócio, da Eucaristia e mandamento novo. Às 19h30 também, 19h30 tem o evento com Dom Lauro na Catedral, mesmo horário na comunidade Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas, com o padre David José Langa Lopes. Às 19h30, celebração da palavra na comunidade Sagrada Família, bairro Maria Ismênia, presidido pelo diácono Amaury Braz Caser. Após as celebrações, haverá adoração ao Santíssimo. Sexta-feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne. Na Sexta-feira Santa, não há missa em nenhuma igreja. Neste dia não se celebra a Divina Eucaristia, em sinal de luto pela morte e sepultamento de Cristo Jesus. O ato litúrgico principal é a celebração da Paixão do Senhor pelas 15 horas, 3 horas da tarde. Como viver esse dia? Enquanto nos vemos mergulhados na lembrança da morte do Senhor, observamos à nossa volta como Jesus continua hoje, morrendo em tantos irmãos e irmãs, vítimas do nosso egoísmo e das estruturas injustas que maltratam ou destroem a vida. No entanto, alimentamos a certeza de que a ressurreição e a vida triunfarão sobre a violência e sobre a morte. Enquanto Jesus verte até a última gota de sangue para se solidarizar com a nossa condição de fragilidade do pecado, nós, membros do corpo místico que é a Igreja, continuadores de seu projeto, não podemos permanecer indiferentes, tranquilos. A morte do Senhor tira-nos o individualismo e nos faz passar de um coração carnal para um coração sensível, humano e solidário. Como poderemos passar esse dia tão grande no significado, desinteressados pelos sofrimentos de nossos familiares, vizinhos, amigos ou pessoas que necessitam até do mínimo para viver? Hoje a Igreja convida-nos ao jejum como expressão de penitência e solidariedade em relação à morte do Senhor, para que nosso jejum também seja expressão de solidariedade em relação aos nossos irmãos, em cujas pessoas Cristo continua morrendo, saiamos a seu encontro, oferecendo-lhes nossa ajuda, nossa dedicação. Na celebração vespertina, ou seja, da tarde da paixão, renunciemos, por amor ao Senhor, a todas as sementes de morte que existem em nosso coração, em nossa família, na comunidade, em nosso povo, e peçamos a Ele que transforme tudo isso em semente de vida e de esperança. Quando chegar o momento da adoração da cruz, tenhamos presente que não estamos diante de um simples madeiro, mas sim que osculamos e nos curvamos diante da cruz banhada com o sangue do Redentor, o que constituiu uma só realidade, pois sendo Ele quem deu a vida por nós, é a Ele que adoramos e agradecemos. Ao comungar, unamo-nos a Jesus, que dá a vida por nós, comprometendo-nos a renunciar ao nosso egoísmo e, ao mesmo tempo, nos mostrando solidários em relação às pessoas nas quais Cristo continua morrendo em nossos dias, os enfermos, os pobres, os esquecidos da sociedade. Nossa participação na via sacra e tradicional procissão do Senhor Morto nesse dia não representa uma procissão qualquer ou a participação numa peça teatral religiosa. Vamos a este ato de fé e piedade para acompanhar Jesus, revivendo com gratidão e amor sua paixão, descobrindo o sentido verdadeiro da cruz, se sabemos carregá-la com amor e ajudar o próximo, dando um pouco de vida aos que estão à nossa volta. Das 7h30 às 11 horas, na Sexta-feira Santa, haverá confissões na Catedral com os padres José Valdeci Romão e David José Langa Lopes. Às 15 horas, a chamada ação litúrgica com o beijo da cruz, na Catedral, presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, o bispo diocesano de Colatina. Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, também às 15 horas, tem a ação litúrgica presidida pelo padre David.
e a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem a presidência do diácono Amaury Braz Caser. Às 18h30 haverá via sacra pelas ruas do centro, na sexta-feira santa, dia 7 de abril. A igreja concede uma indulgência plenária aos que hoje, na sexta-feira santa, participam piedosamente da veneração da Santa Cruz e beijam devotamente o santo lenho. É o que está no Diretório de Liturgia 2023, CNBB, página 86. Sábado Santo agora, dia 8 de abril, sábado santo, dia do túmulo e do silêncio. Dia do túmulo e do silêncio. O sábado santo é um dia vazio, em que não acontece nada. Nenhuma explicação da sexta-feira santa. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro, desceu à mansão dos mortos, aos mais profundos, ao mais profundo, melhor dizendo, em que pode ir uma pessoa. Cristo desceu à mansão dos mortos. E junto a ele, como sua mãe Maria, está a igreja, a esposa, calada como ele. O sábado está no próprio coração do tríduo pascal. Entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo, nos detemos no sepulcro. O próprio Cristo está calado. Ele, que é verbo, a palavra, está calado. Depois de seu último grito da cruz: por que me abandonaste? Agora ele cala no sepulcro, descansa. Tudo está consumado. Mas este silêncio pode ser chamado de plenitude da palavra. O assombro é eloquente. Resplandece o mistério da cruz. É um dia de meditação e silêncio, algo parecido à cena que nos descreve o livro de Jó, quando os amigos que foram visitá-lo, ao ver o seu estado, ficaram mudos, atônitos frente à sua imensa dor. Sentaram-se no chão ao lado dele, 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 13. Durante o sábado santo, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e sua morte, sua descida à mansão dos mortos e esperando na oração e no jejum a sua ressurreição. Se a fé ungida de esperança não visse no horizonte último desta realidade, cairíamos no desalento. Nós esperávamos que fosse ele, diziam os discípulos de Emaús. No sábado santo, dia 8 de abril, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, haverá às 7h30 da manhã celebração das dores de Nossa Senhora na Catedral, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Convidados especiais, famílias que perderam parentes para o novo coronavírus ou filhos dos últimos 12 meses. Às 8h30 haverá o retiro dos eleitos com unção do óleo do batismo. Sábado Santo, Noite Santa, Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. A celebração é no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, conforme Êxodo, capítulo 12, versículo 42, de maneira que os fiéis, segundo a exortação do Evangelho, Lucas 12, versículos de 35 a 36, tenham acesas as lâmpadas, como os que aguardam a seu Senhor quando chega, para que ao chegar os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa. A Páscoa do Senhor, nossa Páscoa. Todos os elementos especiais da vigília querem ressaltar o conteúdo fundamental da noite. A Páscoa do Senhor, a sua passagem da morte à vida. Nesta noite, com mais razão que em nenhum outro momento, a Igreja louva a Deus porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É o prefácio número 1 da Páscoa.
Porém, a Páscoa de Cristo é também a nossa Páscoa. Na morte de Cristo, nossa morte foi vencida e em sua ressurreição ressuscitamos todos. Prefácio número 2 da Páscoa. A comunidade cristã se sente integrada, contemporânea da passagem de Cristo através da morte à vida. Ela mesma renasce e goza na nova vida que nasce do mistério pascal. Oração sobre as ofertas da vigília. Pelo batismo se submerge com Cristo em sua Páscoa. Pela confirmação recebe também ela o Espírito da vida e na Eucaristia participa do corpo e sangue de Cristo como memorial de sua morte e ressurreição. Como viver esse dia? Quem participou nos dias anteriores da paixão e morte do Senhor poderá facilmente penetrar no espírito desse grande dia. Jesus foi como grão de trigo depositado no sepulcro, porém o germen da vida da ressurreição está para eclodir na maior das vitórias. Enquanto nos preparamos para a solene e alegre vigília desta noite pascal, alimentamos nossa esperança, lembrando-nos dos fatos e momentos em que o amor de Deus se tornou mais presente em nossa vida pessoal, na vida de nossa família, na comunidade. A lembrança do que Deus fez por nós reanima a certeza de que com Ele venceremos definitivamente toda divisão, melhor dizendo, toda expressão de morte que ainda houver entre nós. A vigília pascal dessa noite de sábado é o momento ápice e ponto central de toda a Semana Santa. Participar dessa cerimônia significa encontrar o sentido pleno de tudo que vivemos. É ressuscitar com Cristo, participar de seu triunfo sobre a morte e o mal, renascendo para uma vida nova por meio da luz do ressuscitado que receberemos nesta noite. Conseguiremos iluminar nossas famílias, o ambiente do trabalho, tantas coisas obscuras que existem na sociedade atual. Cada fiel deve levar sua vela e às 19h30 haverá a celebração da palavra na comunidade São Francisco de Assis, bairro Operário, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser. Às 20 horas, solene celebração eucarística com os sacramentos da iniciação cristã de adultos na Catedral, presidida por Dom Lauro, bispo diocesano. Às 20 horas também, solene celebração eucarística na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra, presidida pelo padre David. Agora vamos falar sobre o domingo de Páscoa, dia 9 de abril, domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor. A ressurreição é uma verdade fundamental do cristianismo. Cristo verdadeiramente ressuscitou pelo poder de Deus. Não se trata de um fantasma e nem de uma mera força de energia, nem de um corpo revivido como o de Lázaro que voltou a morrer. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. É a festa da vitória de Jesus. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando o modo de falar, como pensam alguns, para dizer que vive somente em nossa lembrança. A paixão, morte e ressurreição de Cristo são fatos históricos que sacudiram o mundo de sua época e transformaram a história de todos os séculos. Cristo vive para sempre, com o mesmo corpo com que morreu, mas este corpo foi transformado e glorificado, conforme a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 35 ao 45, de maneira que goza de uma nova ordem de vida como jamais viveu um ser humano. Uma nova ordem de vida, como jamais viveu um ser humano. A vida de Cristo a vivemos através da graça. Os que são de Cristo já participaram desta vida nova de Cristo desde o batismo. Esta vida ativa em nós se chama graça. Cristo ressuscitado é o primeiro fruto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, fruto da nova criação. Com sua cruz ele abriu as portas para que nossos corpos também ressuscitem. Por isso, nós cristãos não somente cremos na ressurreição de Jesus, como também na ressurreição da carne, como professamos no credo dos apóstolos, quer dizer, na ressurreição de todos os homens, de todos os seres humanos.
São Paulo escreve sobre isto dizendo: com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 21 ao 22. E mais adiante ele diz ainda, no capítulo 15, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como viver o domingo da ressurreição? O Senhor ressuscitou, aleluia, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Sim, alegremos-nos e contagiemos o mundo de esperança e de alegria. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então nossa fé e nossas esperanças não teriam sentido. Mas a última palavra sobre nossa vida não é a morte, não é a dor, mas sim a vida, a vitória. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição e elas anunciaram aos discípulos. Entretanto, somente encontraram o Senhor, viram-no vivo, junto com a comunidade, em companhia dos outros irmãos. Eis nosso compromisso, ser testemunhas da ressurreição, demonstrar com nosso exemplo de vida que Cristo está vivo e continua amando e servindo através de nós. A comunidade é o lugar privilegiado da presença do Senhor, pois a participação, a solidariedade e o compartilhar fraterno são uma das mais claras manifestações de que ressuscitamos com Ele. No domingo da ressurreição, domingo da Páscoa, às 6 horas, haverá solene celebração eucarística na catedral e também com a participação das comunidades São Francisco de Assis e Santa Luzia, sob a presidência do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Veciani Barbosa. No mesmo horário, 6 horas, solene celebração eucarística na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, envolvendo também a comunidade Santo Expedito, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 9 horas, solene celebração eucarística com sacramento do batismo na catedral, presidida pelo pároco local, padre José Valdeci Romão. Às 9 horas do domingo da Páscoa, solene celebração eucarística também na comunidade Nossa Senhora da Penha, com a participação ainda da comunidade São Bento e comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sob a presidência do padre David José Langa Lopes. Às 17 horas do domingo de Páscoa, dia 9 de abril, às 17 horas, solene celebração eucarística na comunidade São Lucas, também com a participação da comunidade São Pedro, presidida pelo padre David José Langa Lopes. E às 19 horas, solene celebração eucarística na catedral, com a participação ainda da comunidade católica Sagrada Família, presidida pelo padre José Valdeci Romão. E temos aqui uma mensagem do pároco e cura da catedral, padre José Valdeci Romão. A todos os paroquianos e paroquianas desejamos uma Santa Páscoa da Ressurreição. Contemplemos e imitemos o coração misericordioso do Senhor para ressuscitarmos com Ele. Mais informações vocês poderão obter na Secretaria Paroquial, Praça Frei José, número 26, Centro, Colatina. Fica na entrada da catedral ou no edifício João Paulo II, primeiro andar. Telefone 2102-5010, DDD de Colatina é o 27. E-mail secretaria@catedraldecolatina.org.br. Facebook /Catedral Colatina. Site catedraldecolatina.org.br. E o padre ainda diz que as pessoas podem acompanhar na fanpage YouTube a Santa Missa todos os domingos às 9 horas, com transmissão ao vivo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz do Senhor, nosso Deus. El Shaddai
significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, solicita, que você suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, tem o fruto do Espírito Santo, a paciência, para esperar em Deus. Afinal, Ele é o Criador de todo o universo e nosso Pai. E agora eu clamo do aramaico para o português, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, é o dia da parousia, do juízo final. Algo místico, sobrenatural, inefável. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos para junto de Deus para todo sempre, na eternidade. Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Feliz Páscoa de Jesus Cristo.